1 João, e a gente já está chegando no finalzinho do livro. A gente está chegando já no capítulo 5, e tem sido uma experiência muito especial, porque é um livro que aplica diretamente a palavra ao nosso coração. João escreve agora uma carta, depois ele ter escrito o Evangelho, ele agora já é bem velhinho, e no final do Evangelho, ele fala que aquele Evangelho estava sendo escrito para que as pessoas pudessem conhecer a Jesus, e conhecendo a Jesus pudessem ter a vida eterna. Agora, ao escrever essa carta, no final da carta, ele fala o seguinte: olha, eu escrevo essa carta para que vocês saibam se vocês têm a vida eterna. Então, ao longo do livro, ele vai destrinchando basicamente 3 assuntos, que são assuntos que a gente pode considerar como pilares para a vida cristã. São perguntas e questionamentos que nós precisamos responder ao declararmos que somos cristãos. E ao longo dos capítulos de 1 João, ele responde, ele pergunta para nós se nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Como ele na luz está, você tem comunhão, e andar na luz é você não estar mais vinculado com o pecado e com as trevas. Se você tem trevas dentro de você, é uma referência de que você não está na luz. A outro questionamento que precisamos responder é se cremos em Jesus como sendo Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E precisamos nos perguntar se nós amamos nossos irmãos. Essas são as 3 bases, os 3 grandes pilares que nós vimos ao longo desse estudo, ao longo desse livro. E ele vai quebrando vários conceitos que nós tínhamos. Ele fala: se você fala uma coisa e faz outra, você é mentiroso. E nós temos sido confrontados ao longo desse estudo de 1 João, porque ele começa com um pequeno conceito e ao longo dos capítulos vai ampliando o conceito. E agora, quando nós chegamos nesse último capítulo, de uma maneira, através de uma sabedoria do Espírito Santo extraordinária, João junta essas 3 ideias: de obedecer os mandamentos, de declarar e reconhecer e crer em Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, e de amar os nossos irmãos. Ele junta a obediência, a fé e o amor. E o texto é o seguinte, vamos ler: todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E nós temos um estudo ao longo desses capítulos que afirmam que se nós amamos a Deus, nós precisamos também amar os nossos irmãos. Isso ficou claro para a gente ao longo do estudo, não ficou? Amar a Deus é amar os nossos irmãos. Agora no versículo 2, João fala o seguinte: nós sabemos que amamos os filhos de Deus, sabemos que amamos os irmãos, amando a Deus e obedecendo seus mandamentos. Ele troca, ele inverte toda a ideia que ele estava trazendo para nós até agora. Isso nos leva a entendermos, irmãos, que o amor é um ciclo. Que um dia todos nós tivemos sobre nós derramado o amor de Deus. Recebemos o amor de Deus. E quando nós recebemos o amor de Deus, 1 João vai dizer que se eu amo a Deus, eu vou amar o meu irmão. E ao amar o meu irmão, ele vai ter sobre ele derramado o amor de Deus novamente. E para que ele possa expressar esse amor a Deus, ele vai amar novamente o irmão. Então, quando nós entramos nesse ciclo do amor, onde nós recebemos o amor de Deus e nós expressamos o amor de Deus, amando os nossos irmãos, as nossas vidas são transformadas. A nossa casa é transformada. Nossos relacionamentos de amizade são transformados. Nossos relacionamentos na igreja são transformados. Quando nós declaramos: Senhor, eu quero te amar, eu quero te servir, automaticamente estamos dizendo: Senhor, eu quero amar e servir o meu irmão. Então João fala o seguinte: olha, você sabe que você ama o seu irmão quando você ama Deus e você obedece os seus mandamentos, quando você consegue amar como Jesus amou.
Essa é a maior declaração, é a maior marca da vida cristã que nós podemos ter em nós. Paulo vai dizer, olha, se você profetizar, se você falar línguas, se você der tudo que você tem para os pobres, ou seja, se você for o cara, se você for o religioso top, você não tiver amor, você é que nem uma latinha, você é que nem um barulho de um sino, não tem nada em você, não presta para nada. A vida cristã tem como base o amor, a fé e a obediência. E para que a gente possa ver esses versículos de uma maneira um pouco mais clara e didática, nós vamos separar alguns temas. E o primeiro deles que ele traz, o primeiro versículo, é sobre aquele que é nascido de Deus. O André vai ajudar a gente aí. O versículo fala o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E a gente tem esse conceito do novo nascimento, do nascido de novo. E isso não é só um jargão, isso não é uma expressão evangélica, isso é bíblico. João gastou um capítulo inteiro, capítulo 3, no Evangelho para explicar para a gente o que é o novo nascimento. E ele fez isso através da história de Nicodemos, que encontra com Jesus no meio da calada da noite. Ele era um mestre, ele era um fariseu, ele era alguém conceituado. Só que ele chega diante de Jesus e fala: olha, eu preciso entender, eu preciso ver o reino. Eu quero saber como é que eu posso fazer para conhecer o reino, para nascer de novo. E Jesus vai respondendo o que respondeu para ele e para nós também. O que é preciso para nascer de novo? O que é preciso para vermos o reino? O que é necessário para que sejamos capazes de entender as coisas espirituais? Porque você deve conhecer algumas pessoas que você fala de Deus e parece que elas não entendem nada. Não tem gente assim? Que parece que nunca entende nada, que a ficha nunca cai. Paulo vai explicar para nós em 1 Coríntios 2,14 que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois eles são loucura. Não é capaz de entendê-las, pois elas são discernidas espiritualmente. Quem está de fora do reino não consegue ver o reino, não consegue entrar no reino. E isso Jesus vai responder lá em João 3, ele fala, em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então, o novo nascimento é o ato gracioso de Deus pelo qual Ele nos arranca das trevas e nos traz para a luz. Ele traz sobre nós, Ele age em nosso entendimento, em nossa vontade, em nossa afeição, em nossos sentimentos, traz sobre nós a consciência do pecado e a necessidade de um Salvador. Então Ele nos tira das trevas e nos traz para a luz. E sem essa ação graciosa de Deus nas nossas vidas, nós não podemos ver o reino, nós não podemos entrar no reino, nós não podemos conceber, conhecer, compreender as coisas espirituais, nós não podemos crer. E eu fiquei pensando qual figura que a gente poderia usar para compreender isso. E no meu escritório a porta de entrada é uma porta espelhada. Quem está do lado de fora não pode ver nada. Quem está do lado de fora não pode entrar. A mesma coisa é o reino de Deus. Não dá para entrar e não dá para ver, não dá para compreender. Até que o Espírito Santo abra a porta e o convide para que você possa fazer parte desse reino. É nesse momento, uma ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas, que nós entramos. E há um perigo de nós permanecermos na porta, irmãos. De nós ficarmos ali na porta, vendo quem entra e quem sai, ouvindo a música, sabendo mais ou menos o que está acontecendo, que nem nosso amigo aqui debaixo da banca, conhece todo mundo, sabe todo mundo quem é, ajuda a gente de vez em quando, mas não faz parte. Há um grande perigo de nós vivermos isso, porque nós precisamos nascer de novo através de uma ação de Deus nas nossas vidas. Aí você me pergunta, como Nicodemos perguntou: e o que eu preciso fazer para nascer de novo? Como que eu posso fazer para nascer de novo? E eu vou ter que te responder: não pode. Não há nada que nós possamos fazer, porque essa é uma ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É a partir da ação de Deus nas nossas
nossas vidas que nós passamos a crer. Por isso que é um pouco desconfortável quando a gente fala sobre isso, porque nós queremos ter o controle. E o novo nascimento é algo que é feito em nós, não é algo que nós fazemos. Lá em João 1,3, a palavra vai dizer que nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nós nascemos de Deus. É através da vontade de Deus que opera-se em nós o novo nascimento. 1 Pedro 1,3 fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nós não causamos o novo nascimento, é uma ação de Deus na nossa vida. E qualquer coisa boa que nós possamos fazer depois disso, é por causa da grande misericórdia de Deus. Nós somos salvos absolutamente por causa da graça de Deus. Não há nada que nós podemos fazer, não há nada ao nosso alcance. Mas há uma consequência, e é o que o versículo fala. E a segunda coisa que nós vamos ver é a fé. A partir do momento que somos novamente nascidos, existe a fé nos nossos corações. E o texto fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, nasceu de Deus, e agora crê. Agora crê que Jesus é o Cristo. E a quem vence o mundo é somente aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. A pessoa que nasce de novo, que crê que Jesus Cristo é o Messias, que crê que Jesus Cristo encarnou, que deixou a sua glória, que era um ser eterno, que criou o mundo, criou o universo, mas em seu grande amor e bondade deixou a sua glória e veio fazer parte da humanidade, fazendo-se homem, fez-se servo, e sendo na forma de servo, humilhou-se e foi morto na cruz. E foi morto na cruz por causa da necessidade do homem. Ele foi morto, o seu sangue derramado trouxe a purificação dos nossos pecados. Mas não ficou morto porque a morte não podia detê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje encontra-se à destra do Pai. Quem crê nisso é nascido de novo. E é essa fé, esse conhecimento, é essa consciência que traz sobre nós a certeza e a convicção da nossa nova vida. Essa consciência da substituição do lugar da cruz, que Ele tomou sobre si o meu pecado, que levou sobre Ele as minhas dores, que Ele suportou a minha culpa, que Ele suportou a minha vergonha, que foi sobre Ele que foi imputada a ira de Deus. Quando há sobre nós essa consciência da morte e da ressurreição, nós somos os chamados filhos de Deus. Uma vez Jesus estava com seus discípulos e perguntou: o que estão dizendo aí de mim? O que eles falam de mim? Que eu sou quem? Uns dizem que é profeta. E vocês? O que vocês dizem sobre mim? O que vocês entendem sobre mim? E a resposta é a seguinte, eu vou ler o texto. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. A revelação de que Jesus é o Cristo é algo sobrenatural que vem sobre as nossas vidas. E é interessante que existem hoje muitas pessoas que não creem em Jesus como sendo Filho de Deus. A maior dificuldade que nós temos ao evangelizar alguém é que essa pessoa chegue ao conhecimento e receba a consciência e tenha essa fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é um cara, viveu aí e tal, era bom. Mas essa história de que ressuscitou, de que é Deus, você não conhece pessoas assim? É só o novo nascimento que gera fé para declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas além da fé, existe uma outra consequência que João nos traz, que é o amor. Uma vez nascidos de novo, nós não temos só a fé, mas também temos amor. O versículo 1 fala: todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. É da nossa natureza sermos semelhantes ao nosso Pai.
É da nossa natureza de filhos de Deus amar outros filhos de Deus. E mais uma vez João volta no assunto sobre o amor. Mais uma vez João fala para nós, olha, se você ama o Pai, você também precisa amar os filhos dele. Você também precisa amar a sua criação, a sua geração. E quando nós caminhamos e entramos em Efésios, como temos feito no grupo caseiro, o que a gente encontra? Amor de novo. A gente vai falar sobre igreja. Olha, vocês precisam viver de um modo digno para o qual vocês foram chamados. Vocês precisam compreender qual é o chamamento de vocês, qual é o chamado da igreja. A gente vai para o segundo versículo achando que ele vai falar sobre a gente encher a igreja, falar de Jesus e distribuir comida para os pobres. E ele fala, olha, vocês precisam ser dóceis. Vocês precisam ser humildes, completamente humildes. Vocês precisam suportar uns aos outros, precisam ser pacientes. Vocês precisam fazer esforço para manter a unidade do vínculo da paz. Vocês precisam viver no amor. A missão da igreja, em primeiro lugar, também é amar. Nós somos chamados para amar. A vida de Deus vai se expressar através do amor. E eu sempre acho que João está ali velhinho, lembrando das últimas palavras de Jesus no cenáculo. Quando ele chamou os seus discípulos depois do lava-pés e falou, olha, vocês vão ser conhecidos, o mundo vai crer quando vocês amarem uns aos outros. Vocês estão vivendo debaixo de um monte de mandamento, então eu vou dar um novo mandamento para vocês, se amem. Amem como eu amei vocês. Foram as últimas palavras do mestre para João. E agora João velhinho fala para a igreja, vocês precisam amar uns aos outros. Vocês precisam viver na dimensão do amor. Vocês precisam superar o egoísmo. Vocês precisam superar o orgulho. Vocês precisam superar as diferenças. Vocês precisam viver em amor. Amar a quem o Pai ama. E às vezes nós nos prendemos em tantas questões teológicas. Nós vamos estudar, nós vamos nos aprofundar. Isso tudo é maravilhoso, é bom. A gente vai procurar tantas questões que mais nos dividem do que nos unem, em termos de denominação, quando na verdade o que nós precisamos viver é o amor. Se nós temos o Espírito, se nós temos a fé, Ele vai nos colocar nesse ciclo do amor, porque o fruto do Espírito é o amor. Mas tem mais um, e a quarta palavra que nós vamos ver é a obediência. E João continua dizendo, porque nisto consiste o amor a Deus. Obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Jesus já tinha dito isso em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Você me ama? Então faça o que eu digo para você fazer, guarde os meus mandamentos. E antes de nós termos essa experiência do novo nascimento e nos tornarmos cristãos, nós vivíamos em rebeldia. Nós vivíamos sem nos importarmos com o que Deus diz, com o que Deus pensa, com o que Deus quer de nós. Nós vivíamos segundo o nosso pensamento, segundo o ciclo do mundo, segundo todas as imposições, e vivíamos independentes. Agora, através do novo nascimento, nós somos colocados numa família. Nós temos um pai, nós temos um relacionamento com o nosso pai. E esse relacionamento deve ser um relacionamento de obediência. Obediência à sua palavra. E aí nós nos perguntamos, nós temos obedecido a palavra de Deus? Aí você vai falar sim e não. Às vezes. É claro que nós não somos perfeitos. Que nós pecamos. Pecamos ainda reiteradas vezes, mas há em nosso coração hoje, novamente nascidos, um desejo genuíno de acertar, de fazer aquilo que Deus quer, de obedecer a sua palavra. Nós entendemos que a lei de Deus agora não está mais contra nós. A lei de Deus já não é mais uma ameaça para nós. A lei de Deus já não nos condena. A lei agora, ela nos desafia, ela nos revigora, ela nos motiva. Ela é a luz para o nosso caminho. Ela é o nosso guia e a nossa proteção. E eu estava pensando nos sinais, nas placas que a gente tem quando a gente anda pela vida. A gente tem placas de trânsito que falam que é hora de parar, que aqui não pode estacionar, que você não pode convergir aqui,
e que você não pode ultrapassar do lado de lá. Nós temos placas que falam que a gente não pode fumar, que a gente não pode entrar sem camiseta, não pode entrar de bermuda. Placas que ao nos depararmos com ela, fala que a gente tem que ficar em fila. Não tem? Tem várias placas. Placas que limitam a velocidade. E esses sinais são úteis para nós. Mas se você for um transgressor, para você, ao ler essas placas, ao ler esses sinais, elas vão ser motivo para você se irritar e para que você tenha a sua liberdade limitada. A mesma coisa é a palavra de Deus. Enquanto nós éramos transgressores, a palavra de Deus só servia para nos culpar e nos condenar. Mas quando nós entendemos que, assim como essas placas, esses sinaleiros são feitos para nos guiar e para nos proteger e para organizar a sociedade, a lei de Deus também está ali para que nós pudéssemos ser protegidos, para que nós pudéssemos ser cuidados. A lei de Deus está ali para que nós pudéssemos ser amados, para nos desafiar a sermos melhores, a amarmos mais, a perdoarmos mais, a nos doarmos mais, a sermos menos ressentidos, a estendermos o nosso olhar para quem não merece. A palavra de Deus está lá para que nós possamos ser pessoas que vivam debaixo de uma obediência. E ao viver essa obediência, ao amar a palavra de Deus, nós também somos conhecidos como seus filhos. E a última palavra desse texto é a vitória. E o texto fala o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É a nossa fé. Não é a nossa capacidade intelectual. Não são os nossos recursos financeiros. Não é a nossa estrutura familiar. Não é nós termos alcançado aquilo que nós nos propomos e aí nós somos vencedores. Não é nada disso. É a nossa fé. E quando ele fala de mundo aqui, ele está falando de todo um sistema de pensamento, de organização que é dirigido pelo maligno. E que entra na nossa mente, que entra na nossa vida e nos molda. Nós vemos que hoje a nossa sociedade vive valores completamente diferentes do que era anos atrás. Quando a gente ouve as histórias, quando a gente ouve as últimas notícias, o que tem acontecido com os nossos jovens, a vida que eles têm levado, mesmo nós sendo jovens aqui, nós não experimentamos isso quando nós tínhamos 16 anos, 15 anos, 18 anos. Nós estamos vivendo uma depravação de todos os valores, de todos os conceitos. A violência está crescendo cada vez mais. Esse é o sistema do mundo. Por isso que Paulo fala: olha, vocês não podem ser como o mundo é. Vocês não podem se amoldar ao mundo. Vocês não podem se conformar, ser da mesma forma que o mundo. Nós não podemos pensar como todo mundo, não podemos pensar com esse mesmo sistema de valores. Existem coisas e verdades de Deus que são inegociáveis, irmãos. Nós estamos relativizando certos pecados e negociando coisas que são eternas da palavra de Deus. E nós não podemos deixar que isso entre na nossa mente, no nosso coração, para que possamos abrir mão das verdades de Deus, daquilo que está na palavra de Deus, porque como filhos temos uma responsabilidade com a nossa obediência. E nós só vamos vencer o mundo, nós só vamos vencer esse tipo de pensamento, esse tipo de imposição, que alarga a nossa moral, que alarga os nossos conceitos, nossos valores, se nós tivermos firme em nossos corações a fé que nós temos recebido do Senhor. É por isso que Paulo vai dizer: vocês não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí vocês vão vencer o mundo. Aí vocês não vão ser como o mundo é, vocês vão conseguir ser sal no meio da terra. Vocês vão conseguir ser luz no meio das trevas. Quando vocês não forem como todo mundo é. Essa é a nossa vitória. É dessa forma que nós vencemos o mundo. É dessa forma que nós vencemos o pecado. É dessa forma que nós superamos as tentações, superamos as nossas falhas, superamos a hostilidade de Satanás, que muitas vezes vem representada em bandeiras.
A igreja tem sido confrontada por tantas bandeiras. Mas nós que vivemos na fé, nós que temos fé em Jesus, sabemos que vamos vencer o mundo se nós vivermos a verdade do Evangelho. É essa fé que vence o mundo. E eu não sei se você hoje está lutando com alguma coisa. Se você se sente cansado. Se por causa desse sistema do mundo você está sendo confrontado. Você luta contra o seu eu. Você luta contra os seus desejos. Você permitiu que isso permeasse a sua mente de uma forma tão grande que você hoje luta contra tentações. E você às vezes se sente nocauteado. Se você luta contra julgamentos. Se você luta contra o sentimento de rejeição das pessoas, de frustração, da inimizade, do ódio, do rancor, do ressentimento. Mas a palavra de Deus fala que nós precisamos exercer a nossa fé. Que é essa vitória que vai vencer o mundo, a nossa fé. Que nós precisamos nos agarrar nas verdades de Deus lançadas nos nossos corações. Que nós não podemos olhar para a situação, nós precisamos olhar para Jesus. Porque só olhando para Jesus, Hebreus vai dizer que nós não somos confundidos. Que nós não podemos olhar para as coisas que nos cercam, mas a visão da fé é das coisas que se não veem, mas se esperam. Se nós queremos viver a fé, nós precisamos nos agarrar nas coisas que se não veem, mas as verdades de Deus plantadas, as promessas de Deus que Ele falou aos nossos corações. E às vezes nós estamos tão presos nas coisas que nós realizamos ou não realizamos, as coisas que nós temos ou nós não temos, que nós somos vencidos. Somos vencidos por causa dos nossos dons, por causa dos nossos talentos, por causa da nossa reputação ou por falta dela. Mas João e a palavra de Deus e Jesus e o Espírito Santo diz ao nosso coração hoje, não é essa a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É na nossa fé que está a superação de toda a hostilidade, de toda a nossa frustração, porque a nossa identidade não está naquilo que o mundo diz que é bom, naquilo que o mundo diz que é sucesso, naquilo que o mundo diz que é o top. A nossa identidade está em Cristo Jesus. A nossa identidade está em ser chamado filho de Deus. A nossa identidade está em amar, a nossa identidade está em obedecer. E é essa a nossa vitória. Foi para isso que nós somos chamados, para sermos como Jesus é. E andando nesse mundo, nós vamos fazer diferença. Aonde quer que nós estejamos. Aonde quer que pisar os nossos pés. Quer seja nessas ruas, quer sejam em favelas, quer sejam em palácios. Em todo lugar, a palavra de Deus precisa ser proclamada. E a nossa proclamação é a nossa vida. Por isso nós estamos plantados onde nós estamos. Essa é a nossa vitória. Quando nós voltamos os nossos olhos para Jesus, todo o sofrimento, toda a dor, toda a dúvida diminui diante da sua glória. Toda a culpa diminui diante da sua graça. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que a nossa vida de filhos de Deus é uma vida de vitória. É uma vida de fé, é uma vida de compromisso, é uma vida de obediência, mas é uma vida que vai se expressar em amor. Que Deus possa nos levar a vivermos como filhos de Deus. Que a nossa identidade seja a identidade de sermos filhos de Deus. Porque quando nós carregamos o nome de cristãos, nós estamos carregando conosco toda essa carga, toda essa ideia, toda essa verdade de nós sermos obedientes, de nós sermos amados e amarmos, e de nós exercermos a nossa fé, essa fé que vence o mundo. Que o Senhor nos capacite em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela vitória que existe na nossa fé. Porque sabemos que na cruz o Senhor venceu todos os nossos inimigos. Porque na cruz o Senhor conquistou para nós uma eternidade de glória. E nós aguardamos com esperança, Senhor, a tua vida em nós, onde nós poderemos juntos viver a expressão da tua glória.